quando a gente está estressada, quando a gente tem ressonância com esse consciente coletivo, o que é o consciente coletivo? Todo mundo com medo, sem a gente ter medo, a gente começa a ficar com medo também. Isso acontece muito com a gente. Quando a gente tem consciência, por exemplo, quando eu percebo que eu comecei a ficar angustiada sem ter acontecido nada, eu já respiro e digo, eu vejo o sofrimento do todo, porém, eu mando luz e amor para que essas pessoas saibam com a sabedoria, né, tirar os aprendizados dela e trago muita amorosidade para elas, firmando na minha fé mesmo, em que tudo vem para algo maior. Quando você faz isso, você se blinda emocionalmente, até pela questão da imunidade, porque o estresse, ele baixa muito a imunidade. Se você baixa a imunidade, você está mais suscetível a essas doenças. Então, para você e para o todo, é bom que você esteja sempre muito bem. Use esse tempo que você tem agora de ficar em casa para ler, para ver vídeo, para se informar, para estudar. Porque você fazendo isso, você também ajuda o todo, o consciente coletivo. Quando a gente fica com medo, a gente contrai e ainda vira uma transmissora, né? Então é muito importante, vai tomando os cuidados, né? Lavando as mãos como tem que ser, fazendo todo o isolamento necessário, porque se todas as pessoas tiverem a consciência que não dá para sair na rua, não dá para se colocar em risco, colocar em risco as outras pessoas, a gente já vai estar contribuindo muito, a gente vai estar ajudando muito. E orar e vigiar, né? Tem que estar na vibração elevada, porque vibração inferior de medo faz com que a doença tem ressonância, vira um magnético. Então a doença está aqui, a positividade está aqui. Se baixa a minha alegria, vira um caos. Eu atraio a doença. Então vamos firmar no foco, na confiança, porque sim, tudo que está acontecendo tem um propósito divino, que a gente às vezes não entende, mas que depois que passa a tempestade e vê o sol, a gente vai conseguir compreender o propósito de tudo isso, tá bom? Por causa de problemas com a minha mãe, problemas sérios, de afeto mesmo, me senti abandonada, eu fui saber um pouquinho mais sobre as constelações familiares. E te conheci, a primeira live que eu assisti sua foi tão importante para mim que você nem imagina como eu chorei e como eu me senti tocada. E eu te falei, eu tenho uma vontade de dar um abraço da minha mãe, mas eu não tenho coragem. Você falou comigo, não, você não preocupa com isso agora. Primeiro é você, se abrace, se permita sentir carinho por você mesmo, se olhar. E aquilo ali você não imagina como foi importante as suas palavras e como, a partir dessa live, eu realmente comecei a olhar para ela. E várias outras que eu fui assistindo sua, eu falo assim, ela é minha mestra. Gente. Até no Dia das Mulheres, você mandou um áudio tão maravilhoso falando que se a mulher soubesse a força que ela tem, que ela dá à luz. Gente, eu achei tão importante que eu mandei no grupo lá da minha escola e falei, gente, imagina, a gente é capaz de gerar um filho, o que a gente não pode fazer nesse mundo? A gente é muito forte, foi por você. Sim, te agradeço muito você ter aparecido na minha vida. Muito, muito, muito. Que vontade de dar esse abraço, que delícia! Que lindo. Obrigada. E você tem se abraçado e se amado, mulher? Eu venho assim, olhando diferente, tendo um olhar mais diferente para mim, entendeu? A maioria das mulheres e dos homens também não olham o seu companheiro como eles são. Eles olham o companheiro com um óculos, com o mesmo olhar que olha para pai e para mãe. Então eu te pergunto, Carol, em algum momento você já achou o seu marido parecido com o seu pai? Até a forma física. Agora, o que acontece? Nós vamos procurar um pai fora, através do companheiro, quando nós não tomamos o nosso pai dentro de nós. Inconsciente, você sente falta do seu pai ou você sente o seu pai próximo de você?
Meu pai faleceu, né? E eu sofri demais. Eu sempre tive uma relação mais próxima com ele. Se eu tive algum afeto, algum carinho, foi do meu pai. A minha mãe, eu já não lembro de nenhum carinho dela. Então, mas Beth Herring fala outra coisa polêmica. Ele fala assim: seu pai te atrapalhou muito na vida. O que ele quer dizer com isso? Que quando o pai é presente e a filha não tem consciência que ele é o pai, a filha vai para a vida buscar alguém que seja igual a esse pai. Então você quer alguém que seja presente igual ao seu pai. Você entende? Você quer alguém que te dê a mesma coisa que o seu pai te dava. Só que isso é injusto com aquela pessoa que você atraiu. Porque aquela pessoa não é e nunca vai ser o seu pai. Só que você, no seu inconsciente, vai cobrar que ela seja igual. Te dê a mesma atenção, te dê o mesmo carinho. Quando a gente abre um campo, é muito interessante, porque geralmente você vai ver que você não consegue acessar o seu marido porque você não olha ele como ele é. Você olha ele igual ao seu pai. Eu olho muito. Então, essa história, Carol, eu não sei mais se eu gosto do meu marido, às vezes não tem tanto a ver com ele. Tem mais a ver com essa história aqui sua e com seu pai. Quando a gente olha o campo e tem a clareza disso, coloca cada um no seu lugar, fica claro se você quer dar continuidade nessa relação ou se realmente essa relação já ensinou o que ela tinha para ensinar. Você dá um lugar de honra para ela e segue com os aprendizados que aquela relação te deu. Mas a minha sugestão realmente é, enquanto a gente não tem clareza, não faça nada. Quando eu não estou me amando, quando eu não tenho estima por mim mesmo, eu me submeto a relações abusivas pelo medo de ficar só, pelo medo de não ter aquele um pouco que eu recebo. E quando eu me amo muito, eu não preciso mendigar nem amor, nem nada, nem atenção, nem nada do outro. Então eu aceito o que ele me dá e escolho se aquilo é a altura do quanto eu me amo ou se não. E aí eu posso fazer o meu trabalho da forma que tem que ir. Você na casa de relacionamento, você tem câncer. Câncer é a energia do feminino, da mãe. Tem que cuidar para você não ir no lugar de mãe do seu marido. Você sente, às vezes, você pode querer ser mãe dele? Talvez sim. Parece que ele que depende muito de mim. Mas você, quando ocupa o seu lugar de esposa, você ajuda ele de igual para igual. O problema é quando a gente realmente vai lá ajudar e se sente mãe da pessoa. Então, isso é um problema muito sério, tá? Porque a gente sai fora do nosso lugar. E aí, Carol, tem que trazer muita consciência numa fala sua. Ele queria que eu fosse a mãe dele, né? Parecia que pedia isso. Não. Só ressoa isso em você, porque em algum lugar seu, pode ser bem lá no inconsciente, lá onde a gente não vê. Você traz isso e está aqui comprovando no seu mapa essa vontade de querer ser mãe dentro das relações. Então tem ressonância, tem no meu inconsciente, eu atraio alguém que me coloca nesse lugar. Então é o imã. Então sempre você atrai, isso é a autorresponsabilidade. E aí o que fazer nesse caso? Você tendo essa consciência, você diz, ok, a minha tendência é ir para o lugar do mãe. Então agora, conscientemente, eu volto para o meu lugar de mulher, de igual para igual. Não tem ninguém maior e ninguém menor aqui. Sabe por quê? Você às vezes tem essa questão de você fazer as coisas e achar que não são boas o suficiente? Porque na casa 5, que é a casa das criações, a casa de filhos e das coisas que a gente cria lá com o útero, você tem a ferida em touro, que é a ferida na autoestima, dentro da casa das criações. Então, por mais que você, em algum lugar seu, você sabe que você tem uma potência, uma força, em algum lugar aquela ferida está gritando, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não vou dar conta. É muito legal você saber disso, Carol, porque a partir do momento que você sabe, que você tem consciência, você diz, ok, essa é a minha ferida.
eu cuido dela, eu acolho ela, mas hoje eu escolho acreditar que eu posso sim e que eu vou fazer. Então, É onde eu procrastino em quase tudo. Eu começo e paro, eu começo e paro. Do jeito que tá, já tá bom, mas falta alguma coisa. falta você lembrar da essência que você traz, que é aquela essência que quer fazer algo mais, que quer trazer a realização, né? Quando você tá nesse lugar, eu não vou conseguir, ai, tá bom, ai, não sei o quê, é como se você anulasse aquela essência. Por isso que você vai ficando triste e adoecendo. Toda vez que a gente faz alguma coisa que a gente achava que não ia fazer, mas que a gente insiste, vai lá e faz, depois daquela sensação, ai, como eu sou boa, eu consegui, eu me superei. É ou não é? Só que o que acontece na maioria das vezes? As pessoas não passam essa zona do medo, essa zona do conforto. Então começou, ai, isso tá bom, não sei o que, para, que foi o que você falou. O que você já fez que você se orgulha muito de ter feito? Eu tinha uma obesidade mórbida, né? Eu tinha essa síndrome do pânico, eu morria de medo de morrer. O médico me aconselhou a fazer a redução de estômago, eu consegui fazer. Eu me orgulho muito de eu ter conseguido perder quase 60 quilos. Isso me dá muita força. Mas, assim, eu ainda tenho as emoções meio frágeis. Eu sou apegada, às vezes eu apego demais em pessoas que me dão migalhas, mas aquilo é melhor ter um pouquinho de migalha do que não ter nada? Como você se vê hoje quando você se olha no espelho? Depende muito do meu estado, né? Quando eu estou bem, eu olho assim, acho linda. Eu acho mais bonita do que não hoje, entendeu? Eu já gosto. Então, a gente vai voltar na criança. Você, hoje, mulher, não tem problema de olhar no espelho. Mas quem ainda tem problema? A criança. O que essa criança está fazendo aí? É que é carinho, né? Que é colo. E o que você está fazendo com ela? Aí eu acho que eu não estou permitindo, né? A sua criança está gritando, se sentindo abandonada, feia. É ou não é? É. Ela está na sua frente agora, muito triste. O que você faz por ela? Acho que eu tenho que abraçar ela e falar, não fica assim, porque... Abraça ela. Abraça, mas abraça ela. Sente ela, Carol. Porque eu tô aqui. Isso, tá tudo bem, criança. Deixa ela chorar. Ela quer chorar e quer que alguém acolha ela. Deixa ela chorar. Gente, esse choro é um choro libertador. Parece que tem 10 quilos nesse choro. É necessário esse encontro. Eu sempre falo para as pessoas, e você é a prova disso, confia que você pode conseguir. Olha a prova, a Carol representou todas essas mulheres que querem, né? E quarta que vem tem mais, Carol continua acompanhando, chama a mulherada que precisa disso, porque é essa a ideia, né? Mulheres mais leves, mais felizes, mais realizadas, assim a gente vai recuperando a nossa força e vai mudando o mundo, porque a gente leva isso para as crianças, a gente leva isso para o nosso sistema familiar. É o que a gente quer viver, então a gente tem que se propor, né? A viver e sentir esse amor. Se a gente quer viver um mundo mais de amor, a gente tem que se propor a sentir mais amor pelo mundo. E você passa um amor, a sua voz, eu adoro ouvir seus áudios. Você não sabe bem o que você faz para as pessoas. Que amor, gente. Eu só faço porque vocês estão aqui se entregando e estão caminhando juntos, se interessando. Porque se vocês não tivessem, nada que eu fizesse seria suficiente. Então, gratidão por estar aqui, gratidão por essa força. Me apaixono por todas as mulheres que chegam. Gente, quero levar todo mundo para casa. E você já está no nosso coração. Isso é muito amor. Gratidão, deusa. Meu sonho é participar de uma constelação. Então, é possível, né? Gente, lembra que eu falei sobre quando você quer, o universo conspira? Às vezes a gente só tem na cabeça, eu só vou conseguir fazer se eu ganhar. Mas às vezes o universo pode mandar de outras formas. Ele pode mandar o recurso para você poder pagar, investir nisso para que
é um investimento. Quanto que vale essa leveza? Quanto que vale esse alívio, gente? Não tem preço. Quanto que vale você estar mais disponível para a vida, com mais alegria, usando a sua força? Não tem. Então, às vezes, a gente tem que ampliar mais essa mente e se permitir a receber tudo que a gente tem para receber. Liberar perdão é libertador. Perdoe os outros e a si mesma. Sim, eu acho que o primeiro perdão, inclusive, ele é para a gente mesma, né? Porque quando a gente acha que a gente tem que perdoar o outro, em algum lugar a gente está se achando vítima do outro. Quando a gente entende que o outro vem para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, a gente agradece o que ele nos ensinou, mesmo que tenha doído. Tem gente que me fala assim, Fran, para, né, com esse olhar romântico para a mãe, ou romântico para a vida. Gente, não tem nada de romantismo aqui, não. Isso aí é sabotagem sua, você querer acreditar nisso. Tem consciência. Tem consciência, porque doeu para chegar até aqui. Apanhei, chorei, sofri, me ralei. Quem conhece a minha história, né, que está lá no YouTube, vai comprovar disso. Isso que a gente conta só uma parte, não conta tudo, né? Mas, assim, quando a gente enfrenta, olha as nossas sombras e a partir das sombras encontra o nosso potencial, a gente realmente tem confiança na vida, que nada vem para nos prejudicar, pelo contrário, tudo vem para o crescimento. E aí isso não é romântico, isso é realidade. Quando você fica odiando as pessoas e querendo que elas possam ser diferentes, aí você está num mundo de ideais. Pode ver, a pessoa que mais critica, que mais rejeita, é a que mais precisa. Então, atenção nas emoções, no que está acontecendo aí. Para chegar até aqui não é algo superficial, é algo muito profundo, muito estudado, muito vivenciado acima de tudo. Como fazer no caso dos pais já falecidos? Perdi minha mãe muito jovem, aos 22 anos. Todas essas emoções têm sempre a ver internamente, a ver com a sua história. Tem que ir lá para a fase da sua criança, ver a relação com a sua mãe, tem que ir lá para a fase da sua adolescente, né? Na verdade, quase adulta ali, com os 22 anos, quando você perdeu a sua mãe. Então, quando eu falo da criança, eu foco bastante nisso, é porque a primeira fase, a primeira etapa, mas nós temos outras fases e outras etapas aí que a nossa essência desfragmenta, fica presa lá num trauma, lá numa dor, lá numa perda. Então, quando a gente faz um processo de acompanhamento, que eu vou profundamente no seu campo, na sua história, eu vou lá entender qual parte sua que está fragmentada e que você precisa trazer. Em geral, Drica, é possível que uma parte sua esteja lá nos 22 anos, quando você teve essa relação com a sua mãe, essa perda da sua mãe. Ali deve ter acontecido várias coisas, então a gente tem que ir lá, colher aquela parte, entender o que tem lá de aprendizado, para que você possa integrar essa parte agora sua, né? Porque quando a gente está fragmentado, essas partes nossas fazem falta na nossa vida. Por isso, às vezes, a gente faz muita força e tem pouco resultado. A gente vai fragmentado para a vida. Quando a gente está com todas as partes, a gente não precisa fazer esforço, a gente só segue no fluxo, porque a gente está inteiro, está forte, está suficiente. Quem precisa fazer muita força perde poder. Então, tudo isso a gente tem que olhar. A criança da minha avó está de frente para mim. A criança da minha mãe está de costas para mim e de frente para minha avó. Olha, Mari, que importante isso. Isso acontece bastante nas constelações. A mãe não consegue olhar para você porque a criança dela está presa lá na história da mãe dela com ela. Isso é bem legal ver num campo que a gente leva tudo pro pessoal. Minha mãe não me vê, minha mãe não me gosta, né? Mas tá tão doído lá atrás que ela tenta te ver, que ela te deu sim pra vida, mas que ela não consegue ser a mãe do jeito que você merece, ou do jeito que você gostaria, porque ela tá presa lá na sua avó. Tá bom, meus amores?